Bom, estudos de conhecimentos bancários, só que são perguntas e respostas. O Conselho Monetário Nacional, CMNE, é integrado pelo Ministério da Fazenda. Daí quem mais? Você tem que saber quem mais, né? O ministro do Planejamento, o ministro do Orçamento e gestão do presidente do Banco Central do Brasil. Quer dizer, é só mais um cara? Não, é o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Banco Central do Brasil. 3 caras. O Conselho de Recursos de Sistema Financeiro Nacional, CRSFN, é um órgão colegiado integrante da estrutura dos Ministérios da Fazenda que julga recursos. Daí tinha que escolher aqui quais recursos que falam, que é os que julgam os recursos em segunda e última instância administrativa. Interessante. Desce aqui. As cooperativas de crédito se caracterizam por... O que é uma cooperativa de crédito? Captação por meio de depósitos à vista e a prazo somente de associados de empréstimos, repasse e financiamentos de outras entidades financeiras de adoções. Próximo, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic. Interessante agora que está falando o que significa o Selic, né? Sistema Especial de Liquidação de Custódia do Banco Central do Brasil é um sistema informatizado que se destina à custódia de títulos escriturários de emissão de Tesouro Nacional, bem como ao registro de liquidação de operações com esses títulos. 5. Sobre operações de resseguro e retrocessão realizadas no país, a legislação brasileira em vigor prevê o quê? Prevê uma possibilidade de contratação por meio de ressegurador local admitido ou eventual. 6. As entidades abertas de previdência complementar caracterizam por proporcionarem planos com benefício de renda de sobrevivência, renda por invalidez, pensão por morte e pecúlio por invalidez. Tem vários planos aqui, né? 7. Conforme a legislação em vigor, o arrendamento mercantil, leasing, é uma operação cujo contrato implica pagamento de impostos sobre serviços. Sobre operações de crédito rural, é correto afirmar o quê? É necessária a apresentação de garantias para obtenção de financiamento. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, financia investimentos de empresas por meio do cartão BNDES, observando que uma empresa pode ter até 4 cartões de bancos emissoras diferentes e somar seus limites em uma única transação. 10. O produto financeiro denominado nota promissória comercial, chamado Commercial Paper em inglês, no mercado doméstico apresenta o quê? Apresenta uma obrigatoriedade de registro na Comissão de Valores Imobiliários. Próxima, o administrador de um fundo de investimento aberta tem como responsabilidade legal a... Qual é a responsabilidade legal desse administrador? É a apuração e divulgação do valor da cota. Próximo, o titular de uma debenture conversível em ações assume temporariamente um direito que se compara com o quê? Um direito de quê? De compra de uma call, que é uma opção de compra. Interessante. E confuso também. Caracteriza-se como um ato de distribuição pública de valores mobiliários em operações a underwriting. De underwriting a... E aí, o que é underwriting? São 2 opções certas. Utilização de listas ou folhetos destinados ao público por qualquer meio ou forma, negociação feita em loja ou estabelecimento. Aberta ao público, destinado não todo ou em parte a subscritores. Próxima, no regime do câmbio flutuante, o Banco Central do Brasil atua no mercado de câmbio, nele intervindo com o objetivo de evitar as oscilações bruscas nas cotações. Próxima, sobre as operações de mercado a termo de ações realizadas ao BM-F-Bovespa, que é o sisteminha lá, é correto afirmar o depósito de garantia, isso aqui está certo. O depósito de garantia exigido do comprador pode ser representado por carta de fiança bancária. Próximo, para o lançador, quando uma opção de compra exercida representa... O que representa o lançador? Uma opção de compra é obrigação de venda. Né? Representa obrigação de venda. Interessante. Próxima, uma carta de fiança bancária garantindo uma operação de crédito implica o quê? Carta de fiança implica a responsabilidade solidária e como principal pagador, no caso de renúncia do fiador ao benefício de ordem. Próximo.
sobre o fundo de garantidor de créditos. É uma pergunta de achar a certa, e a certa era só uma. Cobre crédito de cada pessoa contra a mesma instituição associada ou contra todas as instituições associadas no mesmo conglomerado até o valor limite de 70 mil reais. Próxima, depósitos bancários em espécie ou em cheques de viagens de valores individuais. Não significativos, realizados de maneira que o total de cada depósito não seja elevado, mas que no conjunto se torne significativo, podem configurar indício de ocorrência de o quê? De crime de lavagem de dinheiro. Interessante isso aqui. Depósitos bancários de espécie ou em cheques de viagem. Valores individuais não significativos realizados de maneira que o total de cada depósito não seja elevado, mas que no conjunto se torne significativo, podem configurar indício de ocorrência. Ou seja, os caras estavam roubando, só que de pouco em pouco, né? E muito, várias vezes. Era lavagem de dinheiro de pouquinho em pouquinho, né? O sistema próxima e última dessa fase aqui. O sistema de autorregulação bancária da Federação Brasileira de Bancos, FEBABAN, estabelece o quê? Uma das coisas que ele estabelece é que não será processado qualquer demanda e o quê? Ou reclamação de caráter individual. E acabou essas 20 perguntas, mas tem outras. Essa aqui é uma do que está correto. E as corretas eram 1, 3, 4. 1, 3 e 4 ou 6? V é 4. Daí, compete a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, disciplinar as seguintes matérias. Quais são essas matérias? O registro de companhias abertas, o registro de fiscalização do fundo de investimento e o registro de distribuições de valores mobiliários. Registro de companhias abertas, registro de valores, registro de fiscalização de fundos. Uhul! E daí acaba, mas só que não acaba, mas só que não acaba. Tem ainda mais 20 questão, cara. Mais duas páginas de questão. Corta, 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 rasga as páginas, não quero mais ler elas. Esquece esse material velho. Rasga! Depois usa o material novo e se pergunta: Ei, eu me lembro de ler isso. Só que era do material velho. Ei, isso tá diferente do que eu li antes, é novo. Desse jeito, né? Bonitinho. Virou um quadradinho. Prontinho. Agora, próxima pergunta. De acordo com as normas do Conselho, de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional, o CMN, os bancos múltiplos devem ser constituídos com no mínimo de duas carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente tem duas carteiras. E a primeira carteira que é obrigatória é a de investimento, carteira de investimento. Bonitinho. A CETIP SA tem por finalidade. Aí, qual é a finalidade do CETIP? A finalidade do CETIP. A finalidade do CETIP. A que eu tenho aqui é assegurar que as operações somente sejam finalizadas caso os títulos estejam efetivamente disponíveis na posição de vendedor e os recursos relativos a seu pagamento disponibilizados integralmente pelo comprador. Próxima pergunta. O BM Bovespa SA é caracterizada como... Como é que ela é caracterizada? Como é que ela é caracterizada? O BMI Bovespa. Como é que ela é caracterizada? Como é que ela é caracterizada? A informação que eu tenho aqui é... Ela é caracterizada pela companhia aberta, cujas ações são transacionadas em seu próprio ambiente em negociação. Próxima. As entidades fechadas de previdência complementar, também conhecidas como fundos de pensão, são organizadas sob a forma de... Como é que elas são organizadas? Qual é a forma que elas são organizadas? Qual é a forma que elas são organizadas? O conteúdo que eu tenho é Fundação Sociedade Civil sem fins lucrativos e acessíveis exclusivamente aos empregados e de uma empresa complementar. Empresa ou grupo de empresas. Previdência. Próximo. Os depositários
os depósitos a prazo feitos pelo cliente em bancos comerciais representados por B. Recibos inegociáveis e intransferentes representados pelos três. Acabou essa página, rasga ela bonitinho em quadradinhos para jogar no lixo. Bonitinho. Próxima página. Isca. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, tem entre seus objetivos. E aí, quais são os objetivos? Promover o desenvolvimento integrado das atividades agrícolas, industriais e serviços, ou seja, desenvolver, né? A fiança bancária é uma obrigação escrita prestada à empresa que necessita de garantia para a contratação e operação que envolve responsabilidade na sua execução. E o que mais envolve? Envolve o quê? Envolve responsabilidade mais o quê? Envolve responsabilidade mais o quê? E o conteúdo que eu tenho é: se substitui total ou parcialmente os adiantamentos em seu dinheiro ao credor por parte da empresa. Eu não entendi direito o que significa isso. Próxima, o Comitê de Política Monetária, Copom, tem como objetivo. E aí, qual é o objetivo do Copom? Qual é o objetivo do Copom? Qual é o objetivo do Copom? O objetivo que eu tenho aqui é implementar as políticas monetárias e definir a meta da taxa Selic e seu eventual viés. As cadernetas de poupança remuneram o investidor a taxa de juros de 6% ao ano com capitalização. E aí... Não sei o que era a pergunta exatamente. Roçando. Droga de lapiseira. Vamos lá. Caderneta de poupança remunera 6% ao ano com capitalização mensal e atualização da taxa referencial TR. Ou seja, estava perguntando sobre o tipo de capitalização, né? É mensal. Próxima, o arrendamento mercantil, leasing, é uma operação com características legais próprias, como? Quais são as características próprias? Tem várias, mas qual? Uma delas é cessão do uso de um bem por determinado prazo mediante condição contratada entre arrendador e arrendatário. Bonitinho. Próxima pergunta. Sobre os fundos de investimento em direitos creditários, FIDC. É correto afirmar. Correto afirmar o quê? Sobre esses caras. É correto afirmar o quê? Tem várias coisas que são corretas sobre eles. Mas a opção aqui era: a aplicação mínima é de 25 mil por investidor. Ou seja, se você quer investir no FDCDI, que é Fundo de Investimento de Direitos Creditários, você tem que investir 25 mil. Que grande a quantidade. Próxima pergunta. No mercado de câmbio no Brasil, são realizadas operações pelos agentes autorizados pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, você tem que ser autorizado para fazer operações de mercado no mercado de câmbio. Próxima pergunta. As operações para financiamento do capital de giro das empresas vêm sendo preferencialmente formalizadas por meio de cédula de crédito bancário. Apareceu a cédula de crédito bancário CDB. Que proporciona o quê? O que é a CDB? Proporciona a cédula de crédito bancário. Acho que essa coisa é só para brancos, né? Ela proporciona a negociabilidade do certificado no mercado secundário. Próxima pergunta. Sobre o mercado de seguros no Brasil. Considere, daí fala opções e daí fala quais é que você tinha que estão certas. Quer dizer, né? São características no mercado de seguros no Brasil, é o que se afirma aí. Ou seja, aqui só tem opções que tem que escolher as que são as opções do Brasil. 2, 3 e 4. Então a 1 não é, a 2 é, a 3 é, a 4 é e a 5 não é. Tinha várias opções, né? Vamos lá. Sobre o mercado de seguros no Brasil, considera... Isso aqui está certo. A Lei Complementar 126, 2007, abriu ao mercado brasileiro de resseguros. Interessante, né? E possibilitou a instalação de funcionamento de outras companhias no setor. Eu percebi que não tem pergunta de resseguro, né? É a coisa que mais confundiu, eu nunca tinha falado disso. 3. A Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, é responsável pelo controle de fiscalização dos mercados de seguro.
previdência privada aberta, capitalização e resseguro. E, por fim, no Brasil, as seguradoras são organizadas sob a forma de sociedades anônimas, não estando sujeitas à falência nem podendo impetrar com cargo data, embora possam ser liquidadas voluntária ou compulsoriamente. Que estranho. Elas são protegidas? Por que elas não podem ser destruídas? Bom, 16. Os contratos negociados nos mercados futuros são caracterizados pelo quê? Os contratos nos mercados futuros são interessantes, né? São um pouco estranhos. São caracterizados pelas diferenças de preços ajustadas diariamente. Diariamente é quando você acha, no futuro isso aqui vai cair, não vai funcionar. Daí você vende. Mas não. Você muda todo o tempo bonitinho. Próxima pergunta. Só falta mais 3. Dentre as diversas modalidades de operações com derivativos, a aquisição de uma opção de compra chamada call. E aí, o que é um call? É uma possibilidade de investimento ativo a objeto por uma fração de um preço no mercado à vista. Próximo, os debentures. Olha, tem uma lei que fala o que é debentures. Segundo a Lei 6.404, os debentures são títulos nominativos ou escriturais emitidos por sociedade por ações. Asseguram ao seu titular direito de crédito contra a companhia emissora. E devem ser registradas para negociação em bolsa de valores. Opa, acabei de falar errado. Essa aqui não era a opção certa, não. Ou seja, esquece o que eu lhe falei. Elas não devem ser registradas para negociação em bolsa de valores. As coisas do debenture são asseguram ao seu titular direito de crédito contra a companhia emissora e tem as suas garantias se houver especificadas numa escritura de emissão. Garantias. Próxima. O Fundo de Garantidor de Crédito, o FGC, é uma entidade privada sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos? Que administra um mecanismo de proteção aos correntistas, poupadores e investidores contra instituições financeiras em caso de intervenção, liquidação ou falência. São cobertos limitadamente pela garantia. Notas promissoras. Opa, comecei a ler as coisinhas. A garantia vai para as letras hipotecárias, tá? Letras hipotecárias. E última pergunta. A Lei 9.603, que eu não tenho a menor ideia do que é, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, determina que... Determina o quê? Determina que o agente pode ser punido ainda que a posse ou o uso do bem não lhe seja trazido nenhum proveito. Lavagem e ocultação de bens, hein? Terminou todas as perguntas. Você aprendeu alguma coisa sobre conhecimentos bancários? Pouca coisa, né? Porque não li as profissões? Não fez você pensar? Tchauzinho.